Olá, meus amigos do Curso Livre de Filosofia. Hoje nós vamos realmente tentar, de fato, iniciar o nosso estudo a respeito da ideia Deus. A aula anterior eu fiz uma introdução ao pensamento do Immanuel Kant, o filósofo alemão, expondo as suas conclusões, as suas deduções nas obras Crítica da Razão Pura e Crítica da Razão Prática a respeito da necessidade da ideia de Deus e da sobrevivência da alma. Hoje nós vamos adentrar um pouco nos pensamentos de alguns filósofos, investigando as suas conclusões a respeito da ideia de Deus. Que é Deus? O filósofo primeiro que nós vamos ver é o Aristóteles. Nós temos, para aqueles que têm iniciação na filosofia espírita, sabem que a primeira pergunta, a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos é: que é Deus? E a resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Isso qualquer criancinha da evangelização espírita sabe disso. Os amigos que não têm essa iniciação espírita ainda, na filosofia espírita, tenham presente que a ideia de Deus é definida no Livro dos Espíritos, pergunta número 1, como uma inteligência. Por isso nós vamos ver aqui de Aristóteles o que seria uma inteligência. Quem está acompanhando pelo material que eu mandei, os slides, seria o slide 34. A inteligência pensa a si mesma, captando-se como inteligível. Lembra da nossa aula inaugural, falando que o Aristóteles, estabelecendo a metodologia filosófica do conhecimento, temos que responder 4 perguntas. Primeiro, se essa coisa esse objeto da nossa investigação primeira pergunta, ele existe no mundo do ser, está inserido no mundo do ser? O que é, como é e por que é? Quando nós temos a ideia de que Deus é uma inteligência, a primeira pergunta que nós temos que fazer é, o que é uma inteligência? Seguindo a lógica do nosso curso. Então, Aristóteles diz que a inteligência pensa a si mesma, captando-se como inteligível. De fato, continua o estagirita, o Aristóteles, ela é inteligível ao intuir e ao pensar a si mesma, de modo a coincidirem inteligência e inteligível. Vamos destrinchar isso aqui. Só um parênteses, eu me referi ao Aristóteles como o estagirita. Ele é conhecido assim também, porque ele era da cidade de Estagira. Por isso ele é conhecido como o estagirita. A inteligência pensa a si mesma, diz Aristóteles. A inteligência pensa a si mesma, ou seja, o objeto do pensamento da inteligência em si é ela própria. Lembra do René Descartes? O René Descartes que afirmou a inteligência no cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo. O Descartes deduziu a existência humana a partir da faculdade, da capacidade de pensar. O Aristóteles está dizendo, a inteligência pensa a si mesma. E ela apreende-se como algo inteligível. A inteligência apreende-se como algo capaz de ser apreendido intelectualmente. Ele continua. De fato, ela é inteligível ao intuir e ao pensar a si mesma. A intuição é algo que nos é dado ao pensamento.
Se a inteligência pensa a si mesma, nela coincide tanto o que pensa quanto o que é pensado. A inteligência compreende tanto o que pensa quanto aquilo do que se pensa. Coincidem nela, o Aristóteles continua, ela é inteligível ao intuir e ao pensar a si mesma, de modo a coincidirem nela tanto a inteligência, a faculdade, quanto aquilo que é inteligível, tanto o pensamento quanto o pensado, tanto a faculdade de pensar, a capacidade de pensar, quanto aquilo que é objeto desta faculdade. Vamos avançar. Aristóteles ainda continua dizendo: a inteligência é, com efeito, o que é capaz de captar o inteligível e a substância. A inteligência é o que é capaz de captar, de apreender tanto o inteligível, ou seja, aquilo que é objeto da inteligência, e a própria substância. A substância, nós vamos mais para frente esclarecer este conceito, a substância é a essência. Podemos dizer assim de uma forma bem simplória. Substância, essência, a coisa em si, do Kant, aquilo do que é constituído o objeto da nossa inteligência, o objeto que está sendo dado à inteligência. Então, a inteligência, diz Aristóteles, é o que é capaz de captar o inteligível e a substância. E é em ato quando os possui. Nós temos que fazer um esclarecimento aqui. Aristóteles desenvolveu a sua filosofia do conhecimento em potência e ato. Dois momentos do conhecimento, do ato de conhecer. Quando o objeto se encontra em potência, ou seja, ele se encontra apenas na ideia, no campo das ideias, ele se encontra apenas no campo da possibilidade de existir, e quando ele passa a existir com efetividade, seja no campo do pensamento, seja no mundo empírico, ele se dá em ato. Então, um objeto se encontra para Aristóteles tanto em potência quanto em ato. Vale um parênteses aqui, porque um conceito muito utilizado atualmente, tendo em vista o desenvolvimento da tecnologia eletrônica, da informática, da internet, é o conceito de virtual e de real. Usa-se muito hoje o conceito de virtual para os objetos que se encontram no mundo dos computadores, no mundo eletrônico, no mundo da internet. Disse de um objeto que se encontra no formato eletrônico, um livro, por exemplo, em PDF, disse, este livro é virtual. Não. Este uso do termo, do conceito virtual, é bastante equívoco atualmente, porque virtual, para o Aristóteles, é aquilo que ainda não se tornou real. E um objeto no formato eletrônico, né, no mundo da internet, no mundo da informática, nos computadores, embora ele se encontre no formato eletrônico, ele já é real, ele não é mais virtual. Então, o uso do termo virtual é muito equivocado atualmente. Virtual, para Aristóteles, é aquilo que ainda não se realizou, seja em que formato for. Seja no formato físico, seja no formato do intelecto, do pensamento. Então, por isso que ele diz, a inteligência capta aquilo que é inteligível e a substância, o quid, o que, a essência, a coisa em si do objeto, do qual o objeto é constituído. E a inteligência é em ato, ou seja, efetiva, quando ela capta, ela apreende esses objetos, tanto no mundo da ideia, no mundo do pensamento, quanto no mundo objetivo, no mundo dos objetos materiais. Avancemos um pouco mais. Aí Aristóteles vai deduzir aquilo
que os espíritos, na filosofia espírita, no Livro dos Espíritos, ele vai dar um conceito aqui da definição que os espíritos deram do princípio inteligente. O princípio inteligente é aquele elemento criado por Deus, segundo a filosofia espírita, e que foi criado numa constituição simples e sem nenhum conhecimento, ignorante, dizem os espíritos. O princípio inteligente foi criado simples e ignorante. O ignorante aqui é no sentido de não ter conhecimento nenhum, é uma tábula rasa, ou seja, uma lousa absolutamente vazia, sem nada inscrito ainda, sem nenhum conhecimento, portanto ignorante. E o simples, ao contrário do que muita gente pensa, ao contrário do que eu mesmo pensava, não é o simples em termos de condições morais. Não é aquele simples de uma pessoa simplória, de uma pessoa humilde, não. Nós vamos ver aqui o conceito de simples. O simples é segundo a filosofia, e o primeiro a definir essa simplicidade de um elemento foi o Aristóteles. Por isso que ele coloca aqui, Deus, nós estamos vendo o que é Deus. Deus, para Aristóteles, é simples, ou seja, a saber, sem parte e, pois, imaterial. O simples aqui, sem partes, que diz Aristóteles, é que não é composto. Deus é simples, ele não é constituído a partir de partes. Por isso é que ele é imaterial. O espírito, como dizem os espíritos na filosofia, na filosofia espírita, o espírito também é simples, ou seja, a imagem e semelhança de Deus, nós podemos fazer uma analogia neste sentido. Porque se Deus é simples, sem parte, nós, espíritos, também somos constituídos numa essência sem partes, simples, portanto, não composta. É por isso que tanto Deus quanto o espírito não se decompõem, porque ele não é composto. Portanto, não morre. É neste sentido o simples aqui. Uma boa reflexão para nós essa, né? Continuando com Aristóteles, ele volta a falar de Deus como inteligência, então. A inteligência pensa a si mesma, captando-se como inteligível. Ele reafirma aquilo que ele havia dito antes. De fato, ela é inteligível ao intuir, ao exercitar esta capacidade da intuição, da intelecção, e ao pensar a si mesma, de modo a coincidirem inteligência e inteligível. Repetindo aquela afirmação do Aristóteles, para que nós consigamos apreender este conceito de uma forma bastante elevada. Ele não é um conceito simplório, daí a dificuldade de lidarmos com a inteligência. O que é a inteligência? A inteligência é algo que apreende-se a si mesma. E ela é tanto sujeito, portanto, quanto objeto, ao mesmo tempo. Porque a partir do momento em que nós colocarmos algum outro objeto para o conhecimento da inteligência, ela já está realizando uma das suas funções, que é conhecer. Agora, se esse objeto é do mundo exterior, é mais fácil para a gente distinguir o sujeito do objeto. A dificuldade para nós, nesse conceito do Aristóteles, é que a inteligência é ao mesmo tempo a faculdade, quanto o objeto da sua intelecção. Né? Vamos tentar avançar um pouco para ver se ele vai esclarecendo isso. Eu repeti os slides aqui sem querer. Então, nós tínhamos visto, Deus é simples, ou seja, sem partes. Vamos o próximo slide agora. Deus
como atividade autocontemplativa. Quem está acompanhando no slide, a parte é o slide 37, pelo menos na minha numeração aqui. Deus como atividade autocontemplativa e coincidência de inteligência e inteligível. Vamos tentar destrinchar isso aqui um pouco. Deus como atividade, já está colocando uma ação na ideia que ele chama Deus. Deus como uma atividade autocontemplativa, ou seja, que observa, que investiga, que analisa, que critica, que admira, todas essas ações de uma inteligência voltadas para si mesmo, como atividade autocontemplativa e coincidência entre inteligência e inteligível, ou seja, ao mesmo tempo sujeito e objeto. Por que é importante a gente fazer essa relação da inteligência como inteligível e a faculdade de inteligir ao mesmo tempo, como sujeito e objeto? Me lembrem, se eu me esquecer nas aulas seguintes, ou mais para o final, quando a gente estiver falando da faculdade do autoconhecimento mesmo, da barreira que o Kant coloca nessa possibilidade de a inteligência exercitar ao mesmo tempo, ser ao mesmo tempo a faculdade, o sujeito e o objeto deste ato de conhecer. Mas isso no momento em que nós vamos botar na prática a faculdade do autoconhecimento. Deus, continua Aristóteles, é o movente imóvel, ou seja, ele move todas as coisas ao mesmo tempo em que ele é imóvel. Ele é essencialmente pensamento. Deus é essencialmente pensamento. Eu faço um parênteses aqui para lembrar de um comentário que o nosso companheiro lá de Araraquara, o José Henrique Martiniano, fez, compartilhando uma outra aula que tem no meu canal do YouTube, uma aula que eu intitulei, se não me engano, acho que é Meditação e Mediunidade. Exatamente, Meditação e Mediunidade. O José Henrique, assistindo essa aula, ele fez um comentário a respeito de uma afirmação que eu faço. Na verdade, é uma citação que se encontra no item, se não me engano, 76 do Livro dos Médiuns, quando os espíritos dizem assim: o pensamento, vírgula, que não é senão o espírito encarnado, fecha a vírgula. Ou seja, lá os espíritos afirmam que o espírito encarnado é o próprio pensamento. Penso, logo existo. Lembra de René Descartes? Aristóteles está dizendo aqui a mesma coisa, em essência. O movente imóvel é essencialmente pensamento. Deus é o movente, ou seja, move tudo, mas que é ao mesmo tempo imóvel. E ele é, em sua essência, pensamento. E dado que ele é o supremo pensamento, ou seja, acima deste pensamento não existe nada, é o supremo pensamento, segundo Aristóteles, Deus pensa o que há de mais excelente. Excelente é acima do ótimo, é a condição mais plena e pura de um objeto. É em sua perfeição e acabamento completos. Tá? Isto é o excelente. Continua Aristóteles, mas o que há de mais excelente é ele mesmo. Ou seja, ele é o paradigma, ele é o modelo, ele é o paráclito da excelência. Mas o que há de mais excelente é ele mesmo. Portanto, Deus pensa a si mesmo. Esta é uma característica da essência, da substância inteligente. Vamos continuar. Portanto, diz Aristóteles, muito mais do que aquela capacidade de pensar, muito mais do que aquela capacidade de inteligir, o que há de divino
O que de divino há na inteligência é essa posse. A inteligência congrega em si mesma, pode congregar em si mesma a consciência de ser ao mesmo tempo inteligência e inteligível, ou seja, sujeito e objeto. E o Aristóteles vai dizer aqui, portanto, muito mais do que aquela capacidade de inteligir, o que há de divino, o que de divino há na inteligência é essa posse, este conhecimento de que se é capaz de inteligir-se a si mesmo. E a atividade contemplativa, o que é a contemplação? Contemplação, para os filósofos gregos clássicos, era a admiração, a observação atenta e admirada da natureza. Isso é a contemplação. E a atividade contemplativa é que há de mais prazeroso e mais excelente. O contemplar, o buscar o conhecimento das coisas com admiração, nós podemos contemplar a natureza, por exemplo, os objetos da natureza, pararmos, observarmos a beleza das flores, a mansidão e a pacificação que nos proporciona no ânimo um riacho tranquilo, as árvores, as montanhas, as nuvens, isto que o Kant chamou de um sentimento estético, é fruto dessa contemplação, tanto das belas artes da natureza, quanto das belas artes humanas. Mas belas artes, né? Todas as belas artes produzem, segundo Kant, o sentimento do belo e do sublime. E o sentimento do belo e do sublime é aquilo que faz, segundo Kant, nós transcendermos a nossa mera condição de seres do mundo. Nós transcendermos as nossas faculdades intelectivas e sensoriais. Nós alcançarmos a nossa essência espiritual. O Aristóteles está dizendo aqui que mais do que a capacidade de inteligir, o que de divino há nessa inteligência é a posse. Essa posse dessa faculdade de admiração, de contemplar a própria inteligência. E a atividade contemplativa é que há de mais prazeroso e mais excelente. Nós podemos dizer que a capacidade contemplativa, esta atividade contemplativa, é o que os indianos da tradição dos Vedas chamam de meditação e o que o filósofo Allan Kardec vai chamar nas suas obras de recolhimento. O recolhimento, para Kardec, tem o mesmo efeito, é a mesma prática da meditação para os filósofos indianos e para a contemplação dos filósofos gregos clássicos. Vamos avançar um pouquinho mais para ver se nós conseguimos dar conta deste conceito que é Deus. Portanto, vai dizer Aristóteles, Deus é o primeiro motor, é o movente que moveu tudo a partir de si, a partir da sua própria imobilidade. Ele é capaz de mover todo o universo, toda a criação, porque ele é imóvel. Portanto, ele chama Deus o primeiro motor. E ele cita, e ele fala, portanto, o primeiro movente move como o que é amado, enquanto todas as outras coisas movem sendo movidas. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Deus é o primeiro motor. Ele é o primeiro movente. E ele move porque tudo mais que foi por ele criado, impulsionado, recebeu dele a ação, a mobilidade, passa a amá-lo por conta disso. Ele move porque ele é amado. Tá? Enquanto todas as outras coisas movem
não porque elas em si sejam amadas, ou seja, ou melhor, não porque elas em si sejam a própria capacidade, a própria força, amor. Se a gente pegar o que disse um filósofo cristão, um dos apóstolos escolhidos por Jesus, João, o evangelista, nós vamos ver que ele fala exatamente isso. Mas vamos pegar mais uma deixa aqui do Aristóteles, que ele esclarece um pouco mais isso. Deus é o primeiro motor da vida. Ele esclarece, o Aristóteles. E ele também é vida, porque a atividade da inteligência é vida. E ele é justamente essa atividade. Deus é o primeiro motor da vida. E ele também, além de ser o primeiro motor, ele é vida. Porque a atividade da inteligência é vida. E ele é justamente essa atividade. Vamos fazer mais uma vez uma analogia, uma relação com o que dizem os espíritos a respeito da constituição do ser humano. Os espíritos, no livro dos Espíritos, dizem que o ser humano é constituído a partir de dois princípios. Um princípio material, que gera o corpo, e um princípio inteligente que gera a consciência, o espírito. E uma pergunta que o Kardec faz, o que seria o corpo sem o espírito? Ou seja, o que seria a matéria sem a inteligência? O que seria o princípio material sem o princípio intelectual? E os espíritos respondem absolutamente nada. Uma massa de matéria sem vida. Aristóteles fala isso. Deus é o primeiro motor da vida. E ele também é vida porque a atividade da inteligência é vida. E Deus, ele, é justamente essa atividade. E sua atividade, subsistente por si, é vida ótima e eterna. Deus é excelente, é a optimização de todos os seres, é o que há de excelente no ser. E subsiste por si mesmo, ou seja, não depende de ninguém nem de nada para ser. Ele é subsistente por si e é vida ótima e eterna. E ele continua, dizemos com efeito que Deus é vivente, eterno e ótimo, de modo que a Deus pertence uma vida perenemente contínua e eterna. Isto, portanto, é Deus. Deus é eterno. Nós costumamos ainda fazer uma certa confusão entre o conceito de eterno e o conceito de infinito. Às vezes a gente ouve e nós mesmos falamos, nos referindo ao Espírito, que o Espírito é eterno, porque o Espírito não morre. Não, o Espírito não é eterno. Eterno é Deus, como Aristóteles está falando aqui. Deus é eterno porque ele não tem início e não tem fim. Ele é perene, a sua existência, a sua vida é contínua e eterna, e é subsistente por si mesmo, ele existe por si. Enquanto o Espírito e tudo o mais que existe no universo não é subsistente, ele não existe por si mesmo. Ele teve um início como criatura. Ele foi criado por Deus, mas ele, como é uma substância simples, ou seja, não é composta, ele tem um começo, mas não tem um fim. Por isso que a gente diz corretamente, a afirmação mais correta em relação ao Espírito é que ele é infinito, porque eterno é só Deus. Como eu disse, olha, João, o evangelista, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8, João vai dizer o seguinte: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor.
A gente vê que o Kardec disse na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo que ele não se espantaria, isso é Kardec, né, falando, deduzindo por si mesmo, não por revelação dos Espíritos, é uma dedução própria. Ele diz que ele não se espantaria se Sócrates e Platão fossem a reencarnação tivessem reencarnado como dois discípulos diretos de Jesus. Dos 12 apóstolos escolhidos diretamente por Jesus, Kardec especula que 2 deles bem poderiam ser Sócrates e Platão pela absoluta identidade entre a moral de Sócrates e Platão e a moral de Jesus. E a gente vê aqui que a definição de Deus para João Evangelista, né, o menino que acompanhou Jesus, o adolescente que acompanhou Jesus, segundo ele mesmo, o apóstolo que Jesus mais amava, ele deduz Deus, né, como Aristóteles também. Quem não ama não conhece a Deus, diz João, porque Deus é amor. Vamos ver o que diz Santo Agostinho a respeito do que é Deus. Santo Agostinho, filósofo que viveu no século IV depois de Cristo. Santo Agostinho diz o seguinte: existe somente um bem simples e, por isso, único e imutável, Deus. Agostinho também tem uma ideia de Deus como um ser simples. Portanto, ele é único e imutável. Deus é simples, único e imutável, segundo Agostinho. A razão de dizer-se que determinada natureza é simples, aí Santo Agostinho vai esclarecer o que é uma natureza simples, o que é um ser simples. A razão de dizer-se que determinada natureza é simples é não ter ela o que possa perder, ou seja, ser uma coisa o continente e outra o conteúdo. Não há o que contém e o que é contido numa natureza simples, num objeto simples, num ser simples. Tá? Então, esta seria a natureza de Deus, a simplicidade, o caráter do simples. Lembremos que os espíritos ensinaram, que revelaram a Kardec, que o espírito, o princípio inteligente criado por Deus, também é de essência, de substância. A substância espírito, a substância inteligência é simples também, como diz Santo Agostinho ser a própria essência de Deus. A alma, continua Agostinho, não é a sabedoria que ela possui. A alma não é o conhecimento que ela adquiriu. De acordo com isso, são chamadas simples as coisas que verdadeira e principalmente são divinas. Porque nelas não é uma coisa a qualidade e uma outra a substância. Nem são divinas ou sábias ou bem-aventuradas por participação de outras. Vamos destrinchar isso aqui. A alma não é o conhecimento, a sabedoria que ela tem. De acordo com isso, diz Agostinho, as coisas simples são as coisas que verdadeira e principalmente são coisas de origem divinas. São coisas de origem divina. A alma é de origem divina. A sabedoria, o conhecimento, a ciência, a filosofia, a técnica que a alma adquire são de essência, são de origem humanas. Por isso que ele diz que as coisas divinas não existem por participação de outras coisas, por influência de outras coisas. Por isso a alma é de origem divina, mas a sabedoria que ela adquire pode ser de experiências de outras inteligências com as coisas divinas, e aí é uma sabedoria adquirida por outro, por informação do outro, por ciência, por filosofia, ou pode ser uma experiência direta com o divino.
É uma experiência metafísica, é uma experiência transcendente, uma experiência de autoconhecimento, por exemplo, é uma experiência adquirida por ação direta do espírito com a sua própria essência espiritual, com a sua própria consciência, não com a sua ciência, nem com a sua sabedoria, nem com a sua filosofia, nem com as suas relações com as coisas do mundo. Mas talvez exija uma sabedoria de si mesmo, um autoconhecimento, nessa relação do ser para consigo mesmo. E uma relação do ser, da inteligência, da consciência, do espírito para com Deus, isso é uma coisa que talvez só sábios e filósofos muito evoluídos possam afirmar. Por exemplo, quando Jesus diz, eu e o Pai somos um. Ele já está numa relação de intimidade essencial, substancial, sentimental, podemos dizer assim, amorosa, portanto, com a própria essência dele mesmo, diretamente com o Pai. Vamos ver o que Kant fala a respeito de Deus. Ora, um ente que é capaz de ações segundo a representação de leis é uma inteligência. Inteligência, portanto, para o Kant, é um ser que é capaz de agir meramente sem nenhuma influência de coisas do mundo, mas pela inteligência que ele tem de uma lei. Isto é uma inteligência. É capaz de agir segundo a simples representação interna que ele tem de uma lei. Não é porque o policial está ali que ele age, não. É porque ele sabe que existe uma lei que determina a ação desta forma. Isto, para o Kant, é um ente que pode ser chamado de uma inteligência, um ente racional, diz ele. E a causalidade, ou seja, o que move um tal ente, segundo a representação das leis, é uma vontade própria, uma vontade do mesmo. Ou seja, vontade é a faculdade, é a capacidade de agir mediante simplesmente representações de leis. Representações dadas no sentido interno, não é porque tem um código externo que ele vai agir, não, é porque ele tem representações internas de leis. Isso é o dever. Logo, a causa suprema da natureza, a origem suprema, máxima da natureza, na medida em que tem de ser pressuposta para o sumo bem, esta causa suprema da natureza tem que ser pressuposta para a existência do sumo bem. Lembra da nossa aula primeira agora? A aula 3, a aula que é Deus? Estou dividindo essa aula que é Deus em 2 ou 3, pelo menos, para a gente poder aprofundar este conceito, esta ideia. Logo, a causa suprema da natureza, na medida em que esta causa suprema tem que ser pressuposta para a existência do sumo bem, da ideia de sumo bem, é um ente que, mediante entendimento, inteligência e força, vontade, é a própria causa, consequentemente, o autor da natureza, isto é, Deus. Deus tem que ser pressuposto como a causa, o autor da natureza, porque nós temos o conceito de sumo bem e de vontade livre. Para nós encerrarmos, eu vou trazer o conceito de Deus de um filósofo muito importante também, Hegel. Hegel é um filósofo do século XIX, sucessor da filosofia de Kant. E Deus, para Hegel, é, aspas, o absoluto, livre de qualquer relação, condição ou limitação. Absoluto, fora do qual nada existe, que não precisa de nada de exterior para a sua própria constituição e realidade. Fiquemos, então, com o conceito de Hegel e eu repito na sequência o conceito de João para fechar
com aquilo que eu comecei, com aquele conceito que eu comecei, que é do próprio Livro dos Espíritos, a pergunta número 1, de Allan Kardec, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Nesta resposta dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, estão condensadas várias ideias, vários conceitos que foram desenvolvidos na história da filosofia, pelo menos desde 8.000 anos, desde que 6.000 anos antes de Cristo foram registrados através da psicografia de médiuns, os rishis indianos, os livros dos Vedas, nos quais, cuja parte final, encontramos os Vedantas e as Upanishads, as partes filosóficas dos Vedas. Então, com esse conceito bastante assimilado por nós já de Deus, que se encontra na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, nós encerramos esta nossa aula de hoje. Muito obrigado e um abraço a todos.